Olá, meu ouvinte da Palavra do Eterno, a graça e a paz de nosso Senhor esteja presente em cada coração. Eu quero convidar você nesse momento para nós meditarmos a respeito de um tema que fala sobre o seguinte, sobre o Evangelho do Messias e o Evangelho dos homens. Eu não irei deixar um texto base, mas depois eu irei fazer uma leitura de um texto para que você venha compreender sobre o Evangelho do Messias, que é totalmente diferente do Evangelho que os homens têm proferido no sistema religioso, onde na verdade não passa de Evangelho ao invés de Evangelho. Meu querido ouvinte da Palavra do Eterno, o Evangelho do Messias que está registrado na Bíblia Sagrada é um evangelho totalmente diferente daquilo que tem sido anunciado no sistema religioso. O evangelho que o Messias nos ensinou é que nós devemos saciar a fome dos famintos, pois o próprio Messias nos ensinou que ele é o pão da vida, o pão vivo que desce do céu, e nós, como portadores do pão da vida, das boas novas, devemos matar a fome daquelas pessoas que estão precisando não só da fome espiritual, como também da fome material. E muitas vezes as pessoas estão preocupadas em levar seu dízimo ao sistema religioso e esquece do seu vizinho que está passando por necessidade. Pois é isso que o sistema religioso tem ensinado. Esse falso evangelho, que na verdade não passa de evangelho. Então, o Messias nos ensinou que o verdadeiro evangelho é nós saciarmos a fome daquelas pessoas que estão precisando, daquelas pessoas que muitas vezes estão nas ruas sem ter o que comer. Nós devemos saciar a fome dessas pessoas. Segundo, que o evangelho do Messias nos ensina a saciar a sede dos sedentos. O próprio Messias nos ensinou que ele é a água da vida. Ele é a água da vida, e todo aquele que tomar da sua água, ou seja, beber da sua fonte, jamais terá sede. Ele falou isso para a mulher samaritana. Aquele que beber da água que eu der, jamais terá sede. Ele estava falando dele. E nós, como portadores da sua palavra, devemos saciar a sede daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Não só a sede espiritual, como a sede material. Levarmos a palavra do Eterno e explicarmos o Evangelho de forma pura e simples, sem maquiar o Evangelho, como nós temos visto no sistema religioso. Um falso Evangelho, um Evangelho maquiado, camuflado, que não tem nada a ver com o Evangelho do Messias. Terceiro, o Evangelho do Messias, ele nos ensina a acolher os desabrigados. Aquelas pessoas que estão desabrigadas, que muitas vezes não têm para onde ir, devemos acolher essas pessoas. O Evangelho do Messias é acolhimento, é você acolher. Será que é isso que o sistema religioso tem ensinado? Enquanto o Evangelho do Messias nos ensina a acolher as pessoas, o Evangelho do sistema religioso ensina distinção. É por isso que você vê essa briga religiosa que nenhuma igreja se une com a outra. Por quê? Porque não são igrejas de fato. A verdadeira igreja do Salvador, ela tem união, ela há união na sua igreja. Mas dentro do sistema religioso não há união. Por isso que a Batista não se une com a Assembleia, que não se une com a Universal, que não se une com a Deus é Amor, que não se une com a Pentecostal, que não se une com a Igreja da Graça e não se une entre nada. Não há união, só desunião. Isso é o que acontece, só desunião. Aí eles pegam a respeito de um dízimo que não sei o que e tal, lá vai, porque o dízimo é de Deus, mas se eu for da Batista eu não posso dar na Assembleia, que também é casa de Deus que eles dizem que é, e por aí vai. A briga é grande. A briga é grande. Enquanto o Evangelho do Messias nos ensina a nós nos unirmos, nós estarmos em comunhão, abrigar as pessoas, o sistema religioso ensina uma desunião terrível em sua prática. Quarto,
O Evangelho do Messias nos ensina a curar os necessitados e também vesti-los. Curar as pessoas. Mas curar de quê, Leandro? Você já viu doença pior do que doença da alma? Muitas vezes as pessoas estão tão preocupadas com o dia a dia, com as dificuldades, que a sua ânsia é até de se matar, e nós devemos chegar junto dessas pessoas. Mostrar que esse não é o caminho, mostrar que o Salvador veio nos trazer vida. É isso que nós temos que fazer. Mostrar o caminho, o verdadeiro evangelho que o Messias tem propagado em sua palavra. Essa é a nossa função. E vestir também aquelas pessoas que estão precisando. Quantas e quantas pessoas não tem nem o que vestir, não tem nem o que calçar? Final de ano está chegando. Olha ao seu redor e veja quantas pessoas muitas vezes não tem nem nenhuma sandália para andar. E o Messias nos ensinou a cuidar dessas pessoas. Esse é o Evangelho do Messias. Sexto, o Evangelho do Messias nos ensinou a amar e a praticar a justiça para com as pessoas. Além de amar, sermos justos. Coisa que o sistema religioso apenas fala, mas não pratica. O sistema religioso ensina sobre o amor, mas não pratica o amor. A desunião é grande entre eles, como eu já falei. Eles ensinam, tem que amar, tem que amar, tem que amar. Mas quando esse amor é posto em prática, não há amor. É só desunião, só bagunça. E quando se fala de justiça, pior ainda. Quando se fala de justiça, pior ainda. Não há justiça no sistema religioso. Não há justiça. É só injustiça. Um irmão comete um pecado, ele é disciplinado 3, 4, 5, 6 meses e às vezes até um ano sem tomar ceia. Mas muitas vezes o filho do pastor comete um ato pecaminoso mais sério do que o do irmão, ao invés de pegar uma disciplina, recebe um cargo. Como já aconteceu aqui em Recife, em uma igreja grande. O filho do pastor, que também é pastor fulano de tal, que é o pastor presidente, seu filho adulterou, ao invés dele tomar a disciplina de acordo com a norma da sua igreja, que diz que tem doutrina, ao invés dele ser disciplinado, ele não foi disciplinado. Não aconteceu nada com ele. E no dia que o pastor presidente falecer, que é o seu pai, ele é quem assume o ministério. Pois é assim que acontece no sistema religioso. Um evangelho totalmente diferente do evangelho que o Messias professou, ensinou. Mateus capítulo 25. O evangelho do Messias é baseado nisso. Mateus 25, 35 e 36. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me acolheste. Estava nu e me vestistes. Adoeci e me visitastes. Estava na prisão e fostes me ver. Qual é a pior prisão que existe? A prisão mental. E é isso que o sistema religioso faz. Aprisiona a mente das pessoas. Você fica igual um passarinho na gaiola, preso a um sistema religioso inventado pelos homens. Esse é o evangelho do Messias. E o evangelho dos homens, que na verdade não passa de evangelho, é baseado em quê? O evangelho dos homens é baseado em frequentar templos. Tem que frequentar templo, tem que estar no templo, tem que estar na casa de Deus, onde na verdade o templo não é a casa de Deus. Atos capítulo 7, 47 e 48. Está aqui, ó. Está aqui. O templo não é a casa de Deus. Quem disse que o templo é a casa de Deus? Não é. Eu posso citar para você também Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Não habita, não está lá. Mas o evangelho dos homens tem ensinado isso. Que o templo é a casa de Deus e que você tem que estar lá. Mentira. Mentira. A casa de Deus somos nós. Está em Hebreus isso. Hebreus. Nós é que somos a casa de Deus. Segundo, o evangelho dos homens ensina a dizimar. Tem que dizimar, tem que dar o dízimo. Onde na verdade o dízimo era uma ordenança para o povo israelita, para os Yahudins. Você nunca verá a igreja do Novo Testamento dando dízimo. Não há respaldo.
Quando você encontrar no Novo Testamento, a partir do capítulo 2, que a igreja se uniu ali, se restabeleceu ali. Quando você vê a igreja dizimando, me avise, deixa um comentário embaixo do meu vídeo no YouTube, que eu quero analisar. Porque não existe dízimo na igreja. Não existe. Terceiro, o Evangelho dos Homens tem ensinado a participar de campanhas. Aí é campanhas, é retiro espiritual, é congresso, é conferência, é tanta coisa que eu não vejo na Bíblia. Imagina Jesus chegando no templo de Jerusalém dizendo, olha, a semana que vem vai estar aqui o pregador fulano de tal, homem de Deus e tal. Não tem base para isso, não tem fundamento. Campanha, congresso, é tudo invenção do homem, tudo mentira para comer teu dinheiro. Tudo mentira, tudo invenção humana. Não tem fundamento nas escrituras. Imagina o rei Davi ou Salomão chegando no templo de Jerusalém, olha, semana que vem vai estar aqui o pregador fulano de tal. Idiotice pura, não existe base, não existe fundamento. Tudo criação do homem. Quarto, o Evangelho dos Homens ensina a você obedecer os seus líderes, independente de que eles estejam certo ou errado. Tem que obedecer ao seu líder. Se seu pastor falar que você não deve usar calça, você não tem que usar calça. Se seu pastor falar que a irmã não pode usar brinco, não pode. Se o pastor falar que a irmã não pode usar calça, não pode, porque calça é roupa de homem, e por aí vai. Tudo invenção do homem. A mulher não pode cortar o cabelo, e por aí vai. Tudo invenção do homem. Não existe fundamento na Bíblia para isso. Tudo foi o homem que inventou. Quinto, o Evangelho do homem ensina uma adoração mecânica. Você chega no templo, levanta a mão. Olhe para o irmão do seu lado. Eu te amo, eu te amo. Diga assim para o irmão do seu lado. Você é mais que vencedor, você é mais que vencedor. Adoração mecânica. Eles estão te fazendo de besta. Eles estão fazendo você de palhaço. É isso que eles fazem com você. Eles fazem você de palhaço com essa adoração mecânica e mentirosa. Tudo isso é invenção do homem. Você não vai encontrar respaldo do Messias para isso. Tudo isso é invenção do homem. Tudo isso. E sexto, o Evangelho dos Homens ensina a você participar de rituais litúrgicos e cerimônias da ordem sacerdotal, coisa que o próprio Cristo reprovou. Você pega o capítulo 23 de Mateus, no versículo 8 ao 10, você vai ver. A ninguém chameis líder, pois um só é o vosso líder, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Todos vós sois irmãos. Aí você vai para o versículo 10, Mateus 23, 10, e Cristo disse assim, a ninguém chameis guia, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Cristo é o guia, Cristo é o pastor, o resto é pastel, papagaio da bunda pelada, querendo ser pastor de todo jeito. O guia, o pastor, é Cristo. João 10,16, o único pastor é Cristo. Lá em Marcos tem um versículo muito interessante que diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Na Bíblia do sistema religioso diz assim, ide por todo mundo, levantai instituições religiosas em todos os lugares. Quem frequentar uma instituição religiosa vai ser salvo. Porém, quem não frequentar nenhuma instituição religiosa é desigrejado e vai ser condenado. Isso está na Bíblia do religioso. Porém, na Bíblia nossa não tem. Mas é assim que o sistema religioso interpreta, com mentiras e com falácias. Abra os seus olhos. O Evangelho do Messias é totalmente diferente do Evangelho do sistema religioso. Que o nosso Pai nos abençoe e vos guarde.